aqui desde que nasci e é o meu bairro do coração. Daqui eu não pretendo sair. Um lugar bom de se viver, excelente lugar, lugar abençoado por Deus, graças a Deus. Tijuca é cheia de oportunidades. É um lugar que você conhece todo mundo, né? Antes de ser carioca, a gente é tijucano, não tem a menor dúvida disso. O único bairro do mundo que tem um gentílico próprio, aquele nome que se dá a quem nasce numa cidade, num estado ou num país. São muitas máximas para falar de si. O tijucano é o carioca com sobrenome. Porque eu sou nascida, criada, trabalhei a vida inteira na Tijuca e fico até emocionada de falar isso. E fiz a história da Tijuca, uma das primeiras pessoas a fazer o levantamento do histórico da Tijuca. A história da Tijuca ela é muito interessante porque ela é meio que um pequeno inventário da história do carioca, do Rio de Janeiro de modo geral. A gente não pode negar que a história tijucana começa com a influência tupinambá fortíssima. A gente está num lugar que etimologicamente significa lugar de água escura, de água barrenta, onde muitos rios se conectavam para formar um grande manguezal. Não é à toa que a gente está colado ao que se chamava Andaraí Grande, que inclusive dá nome ao Andaraí Pequeno, que vira Tijuca, né? Que é o Rio do Morcego. A gente está colado ao Grajaú, ao cesto dos grajás, das aves que ali pescavam nos rios. A gente está colado a uma história tupinambá que se conecta ao rio Maracanã, dos maracajás, anã, das aves pequenas. Então toda a história tijucana, todos os caminhos que conectam a Tijuca são caminhos tupinambás, caminhos dos povos originários que marcaram sua trajetória pela Barão do Bom Retiro, que era a antiga estrada do Andaraí, pelo Alto da Boa Vista, pela Estrada Velha da Tijuca. Em 1565, Estácio de Sá vai expulsar os franceses, né, da cidade, eles estavam aqui já há um tempo. O Estácio de Sá, antes de morrer, né, que ele levou uma flechada no olho, e ele, antes de morrer, ele resolveu partilhar as terras. E uma delas foi a Sesmaria de Iguaçu, né, e dos jesuítas, porque eles estavam no momento da posse, né, no momento de expulsar os franceses, e eles receberam essa terra imensa que vai assim da Praça da Bandeira até o Meier ou até mais, né? As ordens religiosas foram fundamentais para a ocupação, né, e exploração dessa região num caráter rural e agrícola entre o século XVI até o início do século XVIII, XIX. Por que cana-de-açúcar? Porque na época era o que dava dinheiro. E como as terras aqui são muito boas, a gente tem chuva, né? E aí isso foi a primeira coisa que os jesuítas pensaram, né? Então eles vão ter esses engenhos, né? Vão trabalhar nesses engenhos e o açúcar vai ser uma potência, né? Então a gente pode dizer que o açúcar cresceu aqui. 3 grandes engenhos existiram nessa região, né? Um engenho que dá origem a São Cristóvão, um engenho que dá origem a Tijuca, o engenho de São Francisco Xavier, né? E aí a gente também tem uma parte do Andaraí em direção ao que vai ser depois o engenho novo de Nossa Senhora da Conceição. Então toda essa área foi ocupada e foi maciçamente explorada entre a fundação da cidade do Rio de Janeiro até a expulsão dos jesuítas em 1759. Após essa expulsão, a gente começa a ter uma ocupação de caráter mais aristocrático. Escolheram a Tijuca porque, é perto do centro da cidade. 2, a temperatura é maravilhosa. E 3, o Alto da Boa Vista. A gente começa a ter um panorama de melhoramentos da Tijuca aos moldes europeus. Então ter praças, chafarizes, né? A gente está aqui evidenciando isso, começa a ser uma reivindicação desses grandes barões que vão fundar a Tijuca. A gente tem barões aqui que dão nome a várias ruas, Barão de Itacuruçá, Iguatemi, Barão de Mesquita. Quando você bota uma nobreza, você vai precisar de escola, hospitais, você vai precisar de igrejas, você vai precisar de praças, você vai precisar de uma série de coisas. O Conde de Bonfim é dono de grandes terras, é um empresário, acho que um dos homens mais ricos que tinha no Império. E ele é cercado, né, por pessoas importantes, como o desembargador Isidro. Nós temos várias pessoas, né, importantes. Uma delas é o Barão de Mesquita,
que é o filho dele, e a filha do Barão de Mesquita, que é a Baronesa de Itacuruçá. Eram grandes investidores que tinham um aval da coroa, ainda antes da lei de terras, para ganhar grandes concessões de terra e investir nelas. Mas aqui a gente tem todo um investimento com iluminação, calçamento, chafarizes, que começa a entrar com muita força nesse momento. O primeiro bonde a circular na cidade do Rio de Janeiro foi aqui na Tijuca, né? Eram puxados a burros, né? E o burrinho vinha do centro da cidade até o bairro da Muda. Chegava na Muda, ele trocava, por isso que é Muda. E quando se tornou elétrico, é a usina termoelétrica, por isso que o bairro é usina. A gente está na Vista Chinesa, é um ponto de contemplação, né, principalmente do Carioca. Aqui você consegue ver grande parte da Zona Sul, né, se não fossem essas árvores aqui, vamos até que mandar tirar. Caralho, tô brincando. A gente conseguiria ver mais coisas aqui, mas a gente consegue ver uma visão muito ampla. Isso aqui é um cartão postal que virou até cenário de filme de animação americana, que é o Rio, né? Bem, eu nasci no Hospital Pan-Americano da Tijuca, então sou tijucano desde do talo. Conheço a Tijuca sempre assim, o básico, né, de todo tijucano, mas eu comecei a me aprofundar na história da Tijuca a partir do falecimento da minha mãe em 2013, cara. Eu fui descartar as cinzas da minha mãe em um lugar próximo aqui, Flash da Tijuca, e aí eu fiquei, do nada, eu comecei a ficar obcecado pela história da Tijuca, porque eu descobri que tem mais histórias do que qualquer um podia imaginar. A Tijuca tem, né, sua história rural muito conectada à dinâmica de expansão econômica da cidade do Rio de Janeiro. A gente não pode esquecer que a Tijuca ela era grandes fazendas de cana-de-açúcar, mas ela também teve uma produção de tabaco muito intensa, aqui na própria Borel, né, a Boreal Tabacos Ilimitados, uma fábrica que produziu cigarros durante muito tempo. A Tijuca tem uma produção muito ligada à expansão do café, que devastou grande parte da floresta da Tijuca, que teve que ser reflorestada. E as pessoas, quando vinham aqui desmatar, não só para usar madeira para fazer móveis e utensílios e tal, mas para fazer o carvão, porque era o que gerava a iluminação e o fogo, eles começavam a fazer esse desmatamento de uma maneira desordenada. Então, nos rios, nos córregos, se você perdesse as árvores com as suas copas, a chuva pesada começava a erodir o solo, aí mudava o fluxo do rio, o rio secava e lá embaixo a galera sentia. Daí Dom Pedro II pediu para que reflorestassem. Eu quero lembrar que um reflorestamento não aconteceu na Europa, não aconteceu nos Estados Unidos, a primeira vez aconteceu aqui na Tijuca, no Brasil. Aqui é a Mesa do Imperador, ela não tem esse nome à toa, né? Você tem o trajeto de onde o imperador e a família imperial, eles, né, frequentavam, né, tanto da casa para as outras fazendas, para as outras residências. A travessia da Gávea até a Tijuca era 2 dias. E se hoje em dia a gente tem que parar numa parada para comer, para ir ao banheiro, tal, aqui era a parada de quem ia da Zona Sul para Tijuca por esse caminho. A gente precisa entender que a palavra subúrbio ela foi contaminada historicamente por uma noção depreciativa. Se a gente voltar à origem dela, historicamente, até mesmo em similares em Roma Antiga, subúrbio não era um lugar depreciado. Era exatamente o espaço rural onde a cidade tinha condição de se expandir. E a Tijuca é um subúrbio, historicamente falando, em função disso.
frades vieram para cá, vieram para essa igreja aqui. Lembrando, a eles foram confiadas as relíquias históricas, que é os restos mortais do estado de Sá, o marco zero da cidade e a imagem histórica, que é de 1563, foi trazida para cá, para o Rio de Janeiro, na comitiva de Estácio de Sá. E desde a guerra de fundação da cidade, e aí vai uma particularidade interessante, né? O próprio Estácio de Sá, nosso governador-geral, responsável por expulsar a França Antártica, os franceses do Rio de Janeiro, morreu nessa batalha e seus restos mortais vieram parar na Igreja dos Capuchinhos, na Tijuca. Originalmente foi enterrado lá, em cima do Morro do Castelo, mas com desmonte do Morro do Castelo, nos anos 30, 1931, os restos mortais dele são trazidos para a Tijuca e isso vira, né, um rebuliço da imprensa. Getúlio Vargas vem aqui para fazer toda essa cerimônia. Nós trabalhamos sempre ali, naquela ótica ali, do respeito a todos, mas mostrando os valores do Evangelho e, de modo muito particular, do respeito à dignidade da pessoa humana. Sempre trabalhei com flores, né? Já sou assim da segunda geração, né? Que quem começou foi meu pai. Antes da loja ser aqui, era ali onde tem aquele ponto final ali do 629. A rua não era aberta, tinha uma loja estreitinha ali que ele começou ali, era a Flora Santo Afonso na época. Aí depois ele veio para cá em 67 e abriu a Roseral Santos Pena. Cheguei a fazer faculdade, mas não me formei, que chegou um ponto que ele não queria mais trabalhar e eu fiquei trabalhando aqui. Estou aí até hoje. Quando a gente quer um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de paz de espírito, a gente vem passear aqui, dar uma olhadinha nas flores, comprar uma plantinha, porque eu moro em apartamento, mas na minha janela tem quase uma floresta. Muito bom você estar aqui, ter esse comércio, e isso aqui é inspirador. Nasci na Tijuca, minha mãe é tijucana, meu pai é tijucano, meus irmãos são tijucanos. Nasci, estudei, fui criada. Avisa lá no centro que eu tô a perigo, eu tô cheia de amigo. Avisa na Tijuca que eu tô a perigo, tô fula contigo. Então eu meti a palavra Tijuca numa música, né? Avisa na Tijuca que eu tô a perigo, eu tô fula contigo. Avisa pra geral que eu tô a perigo, eu fugi do castigo. Tem a Selva de Pedra ali embaixo, Conde Bonfim, Caos, metrô, ônibus, mas você tem escapes para a natureza. Essa praça é assim, inacreditável isso existir, né? Tem o centro de referência da música carioca. Isso, para quem mora na usina, quando a gente era criança, essa casa era assim, a casa mal assombrada. Toda a minha rua, a gente tinha momentos de vamos lá, a gente chegava perto, gritava e saía correndo. E aí quando a prefeitura comprou essa mansão, que pra gente é uma mansão, a gente falou, meu Deus, vai sair um fantasma dali de dentro, e virou o centro de referência da música carioca Arthur da Távola, se eu não me engano é esse o nome todo. E o primeiro show que eu fiz do Climão, que foi meu primeiro disco como Letrux, foi lá. Posso te dar um toque, dá um tempo pro amor, vai viver sem pensar que viver
amar, pior que é. Tijuca ela é uma ponta de conexão entre três partes fundamentais da cidade. A entrada da Zona Norte, a ligação direta com o centro e uma porta de conexão com a Zona Sul, né, por dois lugares que são consagrados. Uma delas é o Túnel Rebouças, saindo da Praça, né, da Praça da Bandeira, mas uma outra que é polêmica, inclusive que muita gente reivindica que a Tijuca tem praia, é essa conexão com a Zona Oeste, que a gente diz que é a Zona Sul da Barra da Tijuca do Rio de Janeiro, da nossa Tijuca da Zona Norte. Quando construíram o metrô, tinha uma bolha aqui gigante, onde você entrava nessa bolha, onde tinha exposições das escavações, e você podia pegar um trenzinho, um negócio assim, um carril, era uma coisa pequena, e você fazia um passeio aqui. E meu pai me trouxe. Em 82, quando foi inaugurado, eu lembro exatamente nesse dia. Em 82, eu tinha 20 anos. Então eu lembro muito bem que eu participei disso e gostei demais. Eu sou o Gui Albuquerque, eu sou ator, eu sou humorista e sou tijucano desde que eu nasci. Meu pai veio de Portugal diretamente para Tijuca. Foi trabalhar, aquela história bem clássica, foi trabalhar numa padaria, veio com meu avô e depois ele foi para o ramo ótico e ficou e se instalou e nunca quis sair do bairro. Eu inventei também o Tijucard, né? Que eu carimbo, a pessoa vira tijucano. Exemplo, Roberto Carlos, né? Ele não é tijucano oficial, mas o Tijucard dele tá carimbadíssimo. Ele falou que abriu a ótica para me sustentar, inclusive. E a primeira ótica existe no mesmo lugar há 43 anos. A gente estava indo para a festa junina do Tijuca Tênis Clube, olha só. Festa junina do Tijuca Tênis Clube. Éramos 6 pessoas e aí veio um motoqueiro que com certeza era tijucano, assim, a desenvoltura dele com a arma e a moto na mão ao mesmo tempo, assim, uma coisa impressionante. E aí a gente foi assaltado, fomos para onde? 19ª BP, óbvio. E ela teve uma habilidade muito tijucana, que ela enrolou o próprio assaltante e não foi roubado. Eu falei, essa mulher, ela tem a Tijuca no sangue dela, então como que não resiste? Aí o coração bateu mais forte, não teve jeito, entendeu? Só a autoestima tijucana para fazer um gago ter a audácia de ser um ator, um comunicador. Eu tô lá na fila, né, esperando a minha vez, o cara chega, ó, forma de pagamento, senhor. Aí eu, cartão. Aí, débito ou Ironicamente, eu comecei o teatro no Leblon, né? Porque choras Leblon. E aí veio a pandemia, né? E aí eu já fazia show, eu já era ator, eu já era comediante e tal. E aí eu pensei, cara, agora eu preciso fazer um conteúdo pra internet. E aí eu resolvi fazer um rolê pela Tijuca digital, né? Pra gente matar a saudade, e aí a coisa embarcou. Aí foi uma coisa que eu jamais imaginei. Tijucano que é tijucano sabe que a Tijuca vem em primeiro lugar. É muito colégio, é muito bar e é muito lanche. O tijucano, ele estuda para ir beber, bebe para ir fazer lanche. Amei Tijucar com vocês, alô Tijuca, valeu, valeu. A gente não pode esquecer de colégios como Marista São José, de colégios como Batista Shepherd, de colégios como Santos Anjos. Onde tem uma nobreza tem que ter colégio. Então nós temos o Lafayette, nós temos o Santa Marcelina. A gente tem colégios religiosos de várias ordens aqui, de vários interesses e centenários. Ele tem um papel muito significativo, não só como grêmio de resistência cultural, até mesmo a ditadura militar, com muita força entre os anos 60 e 80, mas como um reduto de formação de profissionais da educação
queriam não só pensar a educação básica, como posteriormente o ensino superior no Brasil também. O Colégio Militar tem vários protagonismos para a história da Tijuca. Primeiro, porque ele era um centro de formação de excelência dessa cúpula dos militares positivistas no início do século XX. Importante ser dita é que essa proteção militar extrapola nas suas funções, principalmente nos governos repressores, nas ditaduras militares brasileiras. E esse golpe militar teve uma célula muito importante de atuação e repressão aqui na Tijuca. O quartel da Polícia do Exército, da PE, que a gente conhece pela festa junina, que abria seus portões e que era famosíssimo na Tijuca, mas foi durante muito tempo um porão da ditadura. Nomes importantíssimos da luta pela democracia foram reprimidos aqui. Gosto muito de praia, tá bem perto da Barra, gosto de mato, então eu vou para a floresta e tem a facilidade da gente ter também aqui um grande comércio. Ninguém teve a coragem de falar assim, aqui acaba a Tijuca, então a gente foi sem limite. E aí eu costumo dizer que onde tem um coração tijucano, a Tijuca tá lá, entendeu? Aqui no Shopping 45 tinha uma Olinda que dava 3.500 pessoas. E o ar-condicionado era tão forte que você sentia aqui do lado de fora. É uma lembrança muito forte, porque eu acho que a gente ia ao cinema assim, todo sábado. Minha família e eu com amigas da escola, a gente sempre saía um dia da escola e vamos ao cinema sexta, depois da escola. Então eu tenho muito essa lembrança de ir ao cinema na Tijuca. É uma pena que eles tenham sido destruídos, viraram farmácia, lojas, é uma grande pena. Tem um tijucano que pouca gente fala, que é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. O Cristo Redentor é tijucano, porque ele nasceu e mora na floresta da Tijuca. Então, da Tijuca é tijucano, acabou. As praças da Tijuca, elas têm uma característica interessantíssima. Nenhuma tem igreja. Normalmente, o que você? Você tem uma igreja e tem uma praça, né? É o normal. Mas você reparar, a Santa Afonso, a Praça Sans Pena, a Xavier de Brito, nenhuma tem igreja. Por quê? Porque essas praças, elas foram construídas, eram espaços de cruzamentos de rua, principais. Então, elas foram se formando. Está aqui na Praça Joaquim Xavier de Brito, que foi um militar importante para a defesa do Brasil nesse mesmo contexto da Era Napoleônica, mas que hoje quase ninguém conhece por esse nome. Muita gente conhece como Praça dos Cavalinhos. E esse nome de Praça dos Cavalinhos é interessante porque é um nome que remonta ainda aos anos 90, quando é uma popularização de pequenas charretes que vinham para cá para passear com as crianças da Tijuca.
local era a casa do desembargador Isidro. Quando a casa é derrubada, a Praça Santa Espana se abre nesse projeto. Ela não é nem um triângulo, ela é um pouco maior que um triângulo, né, a Praça Santa Espana. O formato dela continua o mesmo. Em 1910, o general Roca, o presidente da Argentina, Santos Pena, estava em passeio, pela primeira vez veio o presidente da Argentina, estava a passeio indo para o Alto da Boa Vista. E essa praça estava sendo urbanizada. E aí, nessa urbanização, botaram o nome deles. Então, um tango argentino, General Roca e Praça Santos Pena. Eu vinha pra cá pra sentar, pra ficar vendo as pessoas mesmo, trazer meu filho pra cá também pra brincar na época. Eu dou aula mais ou menos acho que uns 3 anos, sendo 1 ano voluntária, né? E me descobri nesse espaço maravilhoso aqui, né? Onde eu tinha uma resistência em dar aula externa. E quando eu comecei a dar aula, gente, foi incrível. Tijuca é um bairro muito assim, bonito, onde tem tudo, gente bonita. É muito bacana de você conviver aqui, de você comer, tem lugares culturais, é bem bacana. O hábito, né, de se banhar, de veranear, né, ou de ir à praia não é uma realidade particular do tijucano, que faz isso com tranquilidade pelos transportes públicos e privados, mas que de fato não tinha um espaço para chamar de seu. Então, nesse contexto, os clubes tijucanos cumpriram com essa finalidade de forma, né, inegável. Na hotelaria no Rio Grande do Sul, né, onde fiz carreira. E eu saio para trabalhar em restaurantes. E vou trabalhar numa steakhouse famosa em São Paulo, que no ano seguinte abriu uma filial no Rio de Janeiro e assim eu venho para o Rio. Em 2003 eu adquiri o ponto com o objetivo de abrir a minha marca. Eu escolho o bairro da Tijuca porque eu já conhecia o público tijucano e eu sabia que era um público que tinha um bom poder aquisitivo, um público que gostava de boa gastronomia. Eu não faço alta gastronomia, eu faço comida boa e gastronomia de qualidade. Quem é tijucano costuma ser bem bairrista, costuma gostar bastante de estar aqui, de construir a família aqui. O local arborizado, as pessoas, tudo isso faz parte de ser um tijucano feliz e que não quer sair da sua casa. Tem essa característica de ser muito unido, as pessoas, elas casam e continuam morando no bairro, elas voltam para o apartamento dos pais, essa coisa da herança, né, de você receber. Eu acho que é uma grande verdade. Eu tenho amigas, mãe de amigas que foram morar, sei lá, na Lagoa, mas vem fazer cabelo na Tijuca. O médico é na Praça Santos Pena, sabe? A loja que compra roupa, não sei o quê, é no Shopping Tijuca. Então fica tudo por aqui. No mundo todo, onde quer que se vá, lá estará um tijucano. Ou muitos.
Quando se juntam, então, fazem de qualquer lugar um pedacinho do bairro. A história cultural da Tijuca, ela é riquíssima, ela é um inventário de Brasil. Se a gente for lembrar que a história da Tijuca envolve não só, né, esses clubes importantes, os teatros, mas envolvem comunidades que produzem, né, de certa forma, o carnaval no Rio de Janeiro. A gente não tem como falar de carnaval do Rio de Janeiro sem falar, por exemplo, de Salgueiro, sem falar, por exemplo, de Unidos da Tijuca. A Unidos da Tijuca ela foi fundada em 1931 por 3 famílias que eram netos e filhos de pessoas escravizadas. A família Chagas, a família Vasconcelos e a Moraes. Quando você vai na concentração, você olha aquela confusão de gente, aquela confusão. Quando toca o sinal, a escola começa a entrar, ela vem certinha. Só que a adrenalina foi bem maior, porque era estreia, era uma estreia. A gente não sabia, a gente não conhecia a pista, não conhecia nada. Na Tijuca eu morei 23 anos. Um bairro charmoso, não tinha a visão que eu fui ter depois, que foi ter conhecido o Aldir Blanc na Tijuca e ter transformado a minha vida profissional, a minha vida em definitivo, né? Eu sei que meu peito é uma lona armada, oh, nostalgia não paga entrada, circo vive de ilusão. Quando eu tinha dificuldade de terminar uma música, eu achava que tinha uma entidade na rua Antônio Basílio, um ancestral qualquer. Eu ia para lá, ficava andando. Quando vinha a ideia, eu ligava para casa, deixava recado na secretária eletrônica da música que eu estava terminando. Nessa rua tinha o Bar Erva Doce. Ali eu conheci o Aldir. Mais proximamente, ficamos conversando e eu descobri que eu estava 3 dias morando no mesmo prédio que ele morava, na rua Garibaldi 61. Frequentava o bar da Dona Maria, que era um botequim simples e virou uma atração frequentado por todo mundo. Pete Carvalho, Paulo César Pinheiro. Chorei, eu chorei, com saudade da Guanabara, refugindo de estrelas claras, longe dessa devastação. E então passei pelas praias da ilha do governador, e na vista chinesa solucei de dor. Lá no Morro Encantado eu pedi piedade. Para mim é um bairro completo. É um bairro como daqui eu não saio. A Tijuca é um lugar lindo de morar, de viver, de ter filhos, criar filhos. Pois é pra gente respirar, Brasil. É vida, é trabalho, é amor ao ambiente, é tudo. Eu sempre vivi aqui. Então, para mim, é a minha casa. Rio de Janeiro ainda pode se... A Tijuca é muito melhor que a Zona Sul. Só que eles não estão prontos para essa conversa, entendeu? Carioca com sobrenome, sou tijucano mesmo. Não me vejo fora da Tijuca. Você pode sair da Tijuca, mas a Tijuca não sai de você. Ainda pode se salvar, ainda pode se salvar, ainda pode